essa live hoje é um assunto de extrema importância e eu acho que é a preocupação número 1 de nós, mães de autistas, né? A questão da fala, mais que a fala, na verdade, a fala funcional, né? A comunicação. Isso é uma coisa muito intrigante, porque muitas vezes a gente sonha só em ouvir a voz dos nossos filhos, mas depois que a gente escuta a voz deles, a gente acaba percebendo que eles falam, mas muitas vezes não se comunicam. Nada é impossível para ninguém. Eu até, abrindo aqui a live, quero comentar que eu conheço um autista que está com 32 anos começando a falar. Eu já comentei isso numa outra live que nós fizemos. Oi, lindona, laranjeira, sorriso autista. Já comentei com a Dani, é uma história verídica, pessoal. A mãe dele já era professora, estudou neurociências, psicopedagogia. É uma senhora de 60 anos que já fez umas 4 graduações. Ela nunca desistiu do filho dela. E esses dias ele já falou para ela, te amo, já falou mamãe, já pediu água. 32 anos, tá, gente? 32 anos autismo severo. Então, assim, ó, nada é impossível para quem acredita na neuroplasticidade, também na capacidade que o cérebro tem. Isso ela mesma me falou por já ter estudado neurociências, né? Que ela nunca desistiu do filho dela e todos esses anos ele sempre frequentou fone, ela fez toda a parte dela. Então, assim, claro, não é o caso aqui de nenhuma de vocês. Com certeza a gente vai conseguir aí desenvolver essa comunicação muito antes, com certeza, porque a gente também está numa era diferente, pessoal, onde a gente tem diagnóstico mais precoce, onde a gente tem profissionais melhores. Como eu disse, essa mãe, provavelmente, as melhores coisas que ela já proporcionou para ele veio tudo da dedicação dela. E para ela alcançar isso, ela precisou estudar. E na época, os estudos que ela tinha também não eram os mesmos. Ela continua a caminhada, mas na verdade, é claro que ela teve aí uma perda dessa evolução dos estudos, da tecnologia, de tudo que está acontecendo em cima do autismo. A gente falou aqui nas outras lives, né, Dani? Então, Sim, é nisso que a gente tem que focar. Por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante a gente se empoderar, por isso que é importante a gente assumir o papel aí de terapeutas principais dos nossos filhos, porque ninguém vai acreditar mais neles do que a gente. Ninguém vai dar o sangue mais do que a gente para que eles falem ou para qualquer coisa. Ela é uma função no sentido de que todo ser humano, entre aspas, fala quando ele não possui, né, gente, algum transtorno, alguma dificuldade, alguma comorbidade, algum problema motor, ou problema nas cordas vocais, ou um problema auditivo. Daí é amplo as questões que poderia não falar, mas a princípio todo mundo, né, a maioria vai desenvolvendo fala. Então, a linguagem ela constitui mesmo um instrumento bem necessário, né, o que a gente mais utiliza. E por que ela é um aprendizado também, além de uma função, né? Porque esse sistema pessoal simbólico e linguístico, a criança vai assimilando, ela vai adquirindo progressivamente com o contato no meio, né? Com o meio, a gente vai proporcionando estímulos, ela vai absorvendo conceitos e ela vai descobrindo e compreendendo as funções da comunicação. Que, embora pareça ser tão natural para nós, típicos, né? É um processo assim tão natural, gente, que a gente nem tem ideia da complexidade que é a comunicação e a linguagem e principalmente aí uma fala funcional. No caso do TEA, a gente já vai explicar também o porquê isso, já vai chegar aqui na Dani. Mas então a gente tem que constituir muitos conceitos, muito aprendizado, muita coisa. A gente vai absorvendo no ambiente, no dia a dia, nas interações sociais. Aí é que tá. E como o autista tem problema, né? Aí tá num dos pilares, né, do transtorno do espectro autista é a interação social, acaba que a comunicação, consequentemente, vai ter também prejuízo, né? Na maioria dos casos. Exceto quando a gente diz que são autistas de nível 1, os antigos Aspergers, que não têm. Mas mesmo assim, eles têm, às vezes, dificuldade no como se expressar, de entender os seus sentimentos. Também tem, né, as suas dificuldades. Não é tão simples assim. Bom, basicamente, isso a gente já entendeu, então, o que é fala, o que é comunicação, que existe tudo por trás de uma série de fatores que aparentemente são naturais, mas que no TEA não é assim, a gente tem que ensinar um a um. Existem todas essas pré-habilidades onde a gente tem que passar assim, uma peneira, preencher tudinho para essa fala vir funcional, mas ela pode vir e vai vir, pessoal, acreditem.
Bem, agora a Dani vai entrar um pouquinho aqui, então, na linguagem no autismo, né, amiga? Como é que é o desenvolvimento aí na linguagem no TEA? Como ela acontece, né? Que na natural foi como eu expliquei ali. Sim, naturalmente, assim, a gente sabe que no TEA tudo o caminho é mais complicado. É outro Então, percurso que a gente vai percorrer, exatamente. um percurso bem longo. E a grande maioria das crianças no autismo, elas apresentam um atraso de fala, né? Inclusive, a maioria das pessoas até descobrem, no que foi o meu caso, o autismo por conta disso que chama muito a atenção. Olha, mas como 2 aninhos e não fala nada, o que está acontecendo? Então, muitas vezes o TEA, a porta de entrada é esse atraso de fala aí. E é importante enfatizar que o espectro do autismo é mais do que uma dificuldade nessa comunicação verbal. Ou seja, não é só uma dificuldade na fala, a gente sabe que é um leque aí grande, né? E principalmente na comunicação social. A criança, como ela não olha muito, ela não imita, ela tem todo aquele processo que ela fica muito fechadinha ali nos interesses dela, ela fica desinteressante o meio para ela. Então, é através do meio que ela aprende, como a Nath explicou anteriormente. Então, por isso que a fala não acontece, porque ela fica fechada e não vem, né? Não olha. Outras vezes também pelas questões de alterações sensoriais, que a gente já falou aqui em live. Também. O que acontece? A criança tem transtorno de processamento sensorial, ela tem dificuldade, ou ela é hipersensível para estar recebendo os estímulos do meio, então ela precisa se isolar, ela não consegue lidar com isso, e se ela não absorve, como ela vai desenvolver alguma coisa, né? Além da fala, da comunicação. Então, começa já por aí também o buraco. Sim, sim. E tem várias questões. Sensorial é uma delas, principal. Às vezes a gente sai desesperado e já fala, meu Deus, vou levar o filho para fono. E não é bem por aí. A gente tem que lembrar que tem todos os pré-requisitos que a gente vai falar depois. Então, os estudos apontam que também existem crianças dentro do espectro que não tiveram atraso de fala, que são os Aspergers, né? Eles até possuem essa comunicação verbal, mas muitas vezes eles não têm ainda a funcionalidade na comunicação, eles não têm aquela troca, né, para estar falando. Às vezes os estudos apresentam também uma fala robotizada deles, é meio complicado assim. E o que mais que eu tenho aqui para falar? Eles usam muito o modelo de linguagem que eles escutam e absorvem nos desenhos, né, amiga? Na série. Vocês veem como é complexo e como é difícil a questão da comunicação, que a criança, muitas vezes, eu vejo pela Alicinha, né? Pela minha vivência aqui, mas a maioria dos autistas também é assim. Ela busca uma coisa que ela gostaria de expressar, que ela está sentindo num contexto lá de uma música, de um desenho que ela ouviu, porque ela não consegue fazer isso diretamente, de uma forma natural, nos processos mentais dela. Vou deixar você só um pouquinho aqui, que eu quero ver que o Rafa tá chorando ali com a Dite, mas só um pouquinho, tá? Já vem. Claro, amiga, já fica tranquilo. Eu vou lendo aqui os comentários. Sim, a Neuro do Lu disse que não pode dizer que muitas vezes não é atraso na linguagem em si e a falta de interesse social. Às vezes eles também já desenvolveram fala, sabem se comunicar, mas eles simplesmente, vou usar uma gíria aqui que todo mundo sabe, não estão afim, não tem interesse, não vê sentido na interação social, então aí acabam não se comunicando. Já deu, amiga? Agora eu levei ele pro meu quarto, ele tá lá, quietinho lá, porque ele tava no quarto dela. Tá tudo diferente. Eu falei pra ele, deixa... daí mudou a rotina dele, entendi. Eu falei, ela só lendo o comentário aqui, amiga. Vamos, então, agora falar dos pré-requisitos da fala, né? Para a criança avançar na linguagem, ela precisa, primeiramente, garantir que ela aprendeu a função da linguagem. E para ela entender a função da linguagem, que eu agora acabei de dizer que o PECS ajuda muito nisso, conforme uma pergunta que eu recebi, né? Independente da idade da criança, ela tem que fazer 4 coisas, pessoal, para começar a falar, que é super importante. Primeiramente, contato visual, tá? Tem que olhar nos olhos, né? Ou olhar com um ato comunicativo para pedir uma coisa, para fazer uma atenção compartilhada, mostrar que achou uma coisa legal, né? A criança tem que olhar. E para isso a gente tem várias estratégias aí para estimular o contato visual. Entre elas, pegar objetos de interesse e trazer para a nossa linha aqui de frente do rosto, usar chapéu, usar batom. Então, assim, se vocês estão começando aí, se alguém está me escutando na live que ainda não tem nada, ou já a criança está falando, mas daqui a pouco ela olha pouco, precisa ser preenchido muito bem tudo isso que eu estou falando. Então, assim, contato visual.
tem que trabalhar contato visual. Não de uma forma aversiva, respeitem uma distância da criança, não é enfiar o carão lá na frente da criança e olhe para mim. Falo por experiência própria, porque eu não sou autista, mas eu não tenho uma facilidade muito grande de ficar fixa em contato visual com as pessoas de perto, né? É um dos traços que eu digo autísticos que eu tenho, eu não gosto, eu acho muito invasivo quando a pessoa fica assim, me esguelando por cima de mim. Eu olho para as pessoas, mas eu olho assim no olho pouco, olho depois um pouco assim no geral no rosto, eu não fico hipnotizada e muitas pessoas, na verdade, não ficam. Então, a gente também não pode ficar paranoico achando daí que a nossa criança tem que estar que nem um hipnotizado ali olhando. Não é isso, aliás, se for assim aversivo, a tendência é que a criança vai olhar menos. Então, tem que ser prazeroso, tem que ser nas brincadeiras sensórios sociais, para ela ganhar alguma coisa, olhar e ter ali o reforço, né? Jogar para cima. Ai, quer aviãozinho, joga para cima. Quer mais? Se a criança olha, joga. Aí a criança começa a entender como uma experiência legal o contato visual. É por aí que a coisa começa, pessoal, tá? Mas não vou entrar fundo só em contato visual. Se vocês quiserem, tem vídeos lá no YouTube para vocês pesquisarem sobre esse tópico. Tanto eu como a Dani temos post no Instagram. Então, esse é o número 1, tá? Contato visual, atenção compartilhada, né? O olhar. Depois, pessoal, a gente tem que trabalhar com a criança, ela saber quem ela é, né? Que nem a minha filha, até ela descobrir que ela mesma era Alice, custou bastante, né? A gente teve que ensinar, fazer toda uma encenação, um teatro, de chamar ela e daí a outra pessoa fingir que era ela respondendo. Trazer também aí os objetos quando ela queria alguma coisa, daí falar o nome para ela olhar. Isso é, Alicinha, toma tal coisa. De novo, a gente vai fazer no mesmo sistema ali do contato visual, fazer a criança entender quem ela é, ela se reconhecer, ela atender o chamado. E para atender o chamado, basicamente, pessoal, não é gritar histericamente como as nossas mães antigamente lá com chinelo, uma quadra, fulano. Não, a gente vai estar queimando aí o nome da criança, na verdade vai ficando muito banalizado. E aí sim é que ela não consegue focar que quando disser o nome, ela tem que olhar pra gente que ela está sendo chamada. Então, na verdade, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se posicionar de uma maneira que a criança vai sim nos atender, vai nos olhar, pegar uma coisa do interesse dela e daí chamar, para induzir ela a ela nos atender quando é chamada. A gente não pode ficar chamando lá de longe. Sim, tá, pessoal? Então, esse é o item número 2. Depois, pessoal, imitação. A fala é um processo aí também de imitação, é no sentido aqui motor, vocal, mas é uma imitação. Então, a criança tem que imitar. Por isso que lá o bebezinho, a gente ensina ele, nas primeiras brincadeirinhas, ele já está desenvolvendo comunicação, quando a gente ensina ele a mandar beijo, bater palminha, dar tchau, tchau. Então, a gente tem que trabalhar pesado a imitação, e a imitação não só com o corpo, mas com objetos também, né, a motora. Tem que trabalhar aí bastante na imitação, né, amiga? Exato, a imitação é a portinha de entrada. Os terapeutas sempre começam por aí também. Isso, então, pessoal, ó, contato visual, atenção compartilhada, atender o chamado, né, a criança saber quem ela é, trabalhar a imitação, todos os tipos de imitação, pessoal, com ações com objetos, ações com o corpo, com outra pessoa, fazer todas. Imitações orais, fazer abre a boca, ensinar a soprar, ensinar a cuspir, tudo isso aí também vai ser pré-requisito que vai ajudar na fala, porque a gente precisa aqui dos músculos, né, mais desenvolvidos ali, fortalecidinhos, com o movimento aqui da boca para fazer a fala, para o som sair. Outra, atender a ordem simples, pessoal, linguagem receptiva, né? Antes de mais nada, as crianças pequenas, uma coisa que a gente não se liga lá, depois que a gente descobre que é autista e vai estudar é que ver. A gente pensa só no que a criança não falava, mas na verdade a gente não prestou atenção que as crianças, os bebezinhos não falam, mas eles entendem. Quando a gente diz, dá aqui pra mamãe, dá a bolinha, dá tchau, tchau, pega tal coisa, pega a bolinha rosa, a criança compreende, ela já tá lá, como eu expliquei no início, adquirindo conceitos, aprendendo com o meio, com o ambiente, por imitação, por observar o outro, ela já vai adquirindo isso. E os nossos autistas, muitas vezes não. Muitas vezes, para eles, a gente fala e é como se ele estivesse falando grego, sueco ou russo. Sim. Eles não estão entendendo bolhufas, pessoal. Então, a gente tem que treinar ordem simples. E como é que a gente treina a ordem simples? Botando a mão na massa,
dando ajuda total, dando ordens claras e curtas, comandos simples e curtos, para ela fazer a associação de que aquilo que a gente falou é aquilo ali que ela está fazendo. Então, eu só dou o comando de 2, 3 palavrinhas. Por exemplo, pega a bola. Aí a gente pega as mãozinhas da criança, fala de novo. Pega a bola e pega a bola junto com a criança. E aí dá o reforço para ela entender o que é ok, que ela fez certo. Então ela vai treinando. E isso, pessoal, no caso das nossas crianças, são muitas vezes, né? Não é como as crianças tipo, elas vê 1, 2 vezes ali e já, pum, pescou, todo dia elas estão aprendendo, a gente tem que fazer mais. Então a gente vai dando comando. Pega a colher, dá, estica a mão, aí ó, vai ensinando os gestos, mostrando para a criança que assim eu quero que dá, né? Trabalhando essa coisa toda dos gestos, tudo isso aí. Bem, exemplo de ordem simples, eu acho que ficou claro também, que eu não quero me estender aqui, porque temos muita coisa. E por falar nisso, pessoal, daí, desses pré-requisitos da fala, também vou dizer para vocês que tem um vídeo bem completo lá no canal do YouTube da Dani, que é Té em Família, também o nome. Chamem ela aí no direct, ela manda o link para vocês, ou vão lá, se inscrevam, procurem na playlist comunicação, ela tem um vídeo muito bom que vocês vão conseguir se nortear bem sobre isso. Verdade. Bem, pessoal, dito isso, então, dos 4 pré-requisitos aí principais para a fala, né? A criança, então, uma vez que a gente já está trabalhando tudo isso, a gente percebeu que ela está querendo soltar alguma palavrinha, né? E isso, pessoal, é muita observação nossa. Ouço o que eu estou dizendo. Às vezes, eu já vi muitas mães dizer assim, meu filho não quer falar nada, ele não está falando nada, mas a criança está lá fazendo som, tá i, fazendo, emitindo som. E sim, ele pode ter uma intenção comunicativa, a gente tem que validar, tem que observar bem. Eu sei isso, pessoal, não é porque eu nasci sabendo, não, mas graças a Deus, como eu vim parar aqui no Instagram e filmava muito a Alicinha, eu via nos vídeos depois as coisas que eu perdia que ela tinha tentado falar. Porque ainda era de uma forma muito primitiva, assim, não era mais assim, como se diz, mais refinada aquela fala, não era tão nítida. Vai ter uma palavra ali adiante, a Dani vai explicar. Não era tão modelada, né, Dani, a palavra ali, ou o som, mas ela tinha intenção. E eu comecei a ver pelos vídeos isso. Então, a gente tem que estar muito atento. Porque se a criança faz essa tentativa e a gente não valida, ela desmotiva, né? E aí já viu, daí piorou. A gente não pode correr esse risco. Tá, pessoal? Bom, então, Dani, a criança já está querendo soltar umas palavrinhas. E agora? O que a gente faz, então, para ajudar ela? Uma vez que a gente já está fazendo tudo isso que eu falei. A gente tem que botar a mão na massa, mas a gente tem que botar a mão na massa de uma maneira certa. Observando, né, todas as dicas que ela está dando já, igual a Nath falou, que às vezes passa desapercebido pela gente. E aconteceu comigo também. Então, assim, os estudos atuais mostram que o melhor caminho para iniciar a fala da criança é por demandas, né? Isso aí é o que está dizendo os estudos mais recentes, assim. Através de demanda, você tem que aproveitar a hora que a criança quer alguma coisa, né? Por quê? Ela vai aprender que as coisas, a linguagem tem um sentido. Eu quero, eu mostro que eu quero, eu falei um pouquinho, a minha mãe já me deu água. Nossa, então eu vou falar mais vezes e vou falar mais e mais. Então, a demanda é muito importante, em vez de a gente ficar nomeando tudo em volta, começar por essas coisinhas do dia a dia, coisas que estão ali que fazem sentido para a criança, para ela entender que a linguagem tem função, e a função é importante, ela ganha algo em troca, né? Então, se ela falar, se você começar a modelar para ela, dá, quando ela quer água, você mostra água, ensina para ela, dá, e se ela fizer dá, ou abrir a boquinha, você já dá a água para ela instantaneamente, sempre dá atenção, valida qualquer movimento que ela fizer. Porque assim ela já vai aumentando, ela vai cada vez mais querer falar. Ela fala, que legal, aí ela vai aumentar uma vogal, depois, e assim vai. O processo de fala é assim, juntando com os pré-requisitos que a Nath falou anteriormente também. Mas, claro, né, eu não comecei dessa maneira, eu comecei diferente, né? Eu comecei ensinando, nomeando as coisas. A demanda também, a água, a comida, a gente sempre começa por isso, né, amiga? Dá brinquedo para criança, né? A criança mais gosta. A gente começa por aí. Brinquedo é batatinha. Esse é o top. Só que assim,
no meu caso, eu não fiquei só nas demandas, eu também nomeava todas as coisas e trazia coisas que Também. sentava ele no computador para ele olhar e não fez mal para ele, né? Não foi nenhum problema. Só que eu não fiquei só nessa demanda, igual o Denver, por exemplo, que é uma abordagem super maravilhosa. Eles falam que a gente tem que deixar um pouco de lado essa fase de nomear as coisas, pelo menos nesse início, que a fala está Quando é bem começando. precoce a intervenção, né? Quando eles são pequenos. Quando eles são pequenininhos, a gente tem que ficar só nas demandas. Então, para as mães que têm aí as crianças pequenas, vão nessa daí, porque está provado que é muito bom. Só que a gente sabe que são várias realidades. Nós passamos raspado por Denver, a gente nem sabia disso, né, amiga? A gente não sabia. Então, a abordagem foi diferente. Mas funcionou, a gente está ainda nesse processo aí. Não importa, se o caminho for um pouco diferente, o importante é a gente ter esse conhecimento das etapas e voltar e preencher. Não tem idade, pessoal. Claro, a comunicação não se desenvolve sempre assim como é ali o programa que a gente está mostrando para vocês, porque a gente também não tem acesso a todas essas terapias boas, né? Uma equipe ali que vai montar esses programas de habilidade, vai avaliar o que precisa, nos orientar. Até a gente ir estudando e descobrindo isso, as coisas estão acontecendo e a gente vai tentando. O tentar não é ruim, mas claro, uma vez que a gente começa a ter conhecimento, a gente tem que preencher, porque senão, às vezes, as falas não saem do lugar, assim, né? Pode ficar só ecolórica, pode acontecer muitas coisas, então é importante. Quantos anos a Alicinha e Rafa iniciaram as primeiras falas? O Rafa foi com 4, né, amiga? 3 anos e meio ele já falava cores, números e letras. Agora falar. Tá. As primeiras palavrinhas da vida com 3, então. 3 e pouquinho. Mas falar papai, mamãe. 2 anos e 4 meses a primeira palavra, mas não era fala funcional e nem comunicação. A primeira palavra da Alice foi saco, por exemplo. Não mamãe, papai, nem nada assim. Então, aí é que tá, que é o que a Dani explicou como se desenvolve, né? Exato. Com 4 anos, papai e mamãe. Só com 4 anos. Eu vi alguém dizer aqui que o filho é muito agitado, que vai começar as férias. A gente fez live de férias. Já tem no canal vai entrar mais. E eu e a Dani fizemos posts, já 2, cada uma de dica de férias. Quero alguns comentários aqui. Como trabalhar em imitação? Eu tenho um vídeo muito bom de imitação. Tem um post aqui no Instagram de imitação. Chamar a atenção das crianças também. Tem que ser criativo, né? Mas, basicamente, a gente tem que ser parceiro de jogo, divertido para a criança, mostrar para ela que a interação é legal. Quando isso começa a desenvolver... Aí, vai rápido. Começa a ficar interessante, o outro vai natural, as outras coisas vão surgindo. Essa é a base. Se a gente for chata, a gente não vai ter nada das nossas crianças. Então, a gente tem que pensar nisso, pensar o que eles vão nos achar legal a gente fazer, o que vai ficar engraçado. Não ser aversivo, né? Ser interessante. Interessante. Fala bastante alto ao bebê de 2 anos. Que bom, já está vocalizando. É isso aí. Ótimo. Bem, vou deixar a Dani falar mais aqui. Depois eu volto aí para comentários. Já foi, amiga, ou tem mais coisa ali? Já foi. Eu só queria falar que também depois você pode pegar e trazer imagens para a criança. Vou trabalhar só as frutas, só os animaizinhos também. Mas primeiro a demanda que é bem interessante, né? E depois, até porque a criança precisa saber o que está em volta dela para ela estar se comunicando, para ela estar entendendo, porque você vai falar a imitação, pega a bola, ela não vai saber o que é a bola. Então, você tem que trabalhar bastante também. E olha, mesmo elas não falando, você pode ter certeza que ela está absorvendo tudo que você está falando para ela. A linguagem receptiva sendo bem treinadinha, por isso os pré-requisitos. Vai dar certo. Ela vai chegando, quando você vê a linguagem vem. Mas o processo é longo mesmo, tem que ter paciência. Sim. Tem bastante mãe comentando aqui que as primeiras palavrinhas foi A, E, I, O, U, é porque nossas crianças têm uma quedinha por letra, às vezes vira hiperfoco, né? Isso é muito legal, estímulo, porque começa das letras, né? A palavra. E depois vocês vão entender que a Dani vai explicar que faz muito sentido já a criança estar falando letras. É muito bom, tá? Não consegue falar muitas letras como S, ele já fala pá. Aí às vezes tem que ver com a fono, qual é o tipo de abordagem que ela vai trabalhar para a pronúncia do que eles chamam de fonemas. Se é uma criança que já fala, mas troca as letras, aí são coisas específicas dele.
Essa é a hora boa da fono estar trabalhando, na hora que a criança está começando. Rafael, Aquele das boquinhas, né, Dani? Tem o alfabeto das boquinhas, tem várias técnicas. muitas. Falar tem hora. A comunicação, tem que ver se ele está dizendo ai de dor ou se ele está vocalizando, emitindo um som. Lua. O Lu falou um pouco quando menor, passou a falar mais através das músicas. A Alice também, a Alice conecta muito com música. Usa a frase das músicas para se comunicar, para responder, para criar as brincadeiras, é muito legal. Falar é uma atividade complexa. É a vez de quem agora aqui, amigo? Sua. Tá. Quer falar? Não fala, tanto faz. Tanto que já falamos dos pré-requisitos, né? Mas para aquelas crianças que ainda não falam palavras e nem aproximação de palavras, pedacinhos de palavras, ó, letras e tal, como a gente pode agir? Temos que partir do princípio que a comunicação não verbal é a base da fala. Então, a questão dos gestos, né? Valorize a comunicação não verbal, ela é muito rica. Através dela, a criança desenvolve o sentido de se comunicar. Se você quer que ela fale, ensine ela a apontar para pedir as coisas. Então, aqui, né, com o dedinho. Fazer gestos de dar com a mão, dar tchau, tchau, mandar beijo, se comunicar com o olhar. Eu fiz o desafio autismo da comunicação não verbal, então eu tenho vídeo tanto no canal e post aqui no Instagram sobre isso. A comunicação verbal realmente ela é muito rica e muito ampla. E a criança tem que ter ela para se comunicar e para entender a gente, porque a gente se comunica com expressão, com corpo, para ela ter um pouco dessa teoria da mente ali, entender o que o outro, se a pessoa está feliz, se ela está falando braba, como é que tá. Então é importante, né? Apontar é pré-habilidade de fala. Se a criança é pequena, primeiro é alcance dirigido lá, é as mãozinhas abertas, depois a gente vai dando ajuda, pega, fecha a mãozinha dela, aponta e encosta no que ela quer, vamos dizer que seja assim, no copo, encosta para ela entender que é aquilo, e aí ela já adquire aqui, conceito receptivo. Então, a gente também, outra coisa, né, a gente tem que, no começo, validar, então, as vocalizações, que foi o que eu falei para vocês, prestar atenção em qualquer sonzinho ali, né? Mostrar o objeto, tirar do alcance, né? Olhar para ver se ela começa a vocalizar. Devagarinho a gente quer copo. Aí ergue o copo e, né? Quer o copo? Para ver se a criança tenta alguma coisa. Aí tu já entrega de imediato e reforça aquela tentativa, né? Perfeito. Então, sozinha, se ela não emitir nenhum som, você dá um suporte verbal curto, depois o nome inteiro do objeto, tente 3 vezes. Na terceira vez, se a criança não falar, entrega aquele objeto como se ela tivesse dito, né? Então, quer o copo? Copo. O copo, toma o copo. Aí já entrega, não fica para sempre fazendo isso, que daí a criança vai ter uma birra ou uma crise, né? Vai ficar não nervosa. Pode se estender também nisso. Isso tudo vai ajudar a criança a entender que se ela falar, ela vai ter para ela entender a função da fala. Outra coisa importante, então, nessa fase não verbal, né? Quando a gente se dirigir para a criança, use apenas 1 ou 2 palavras, né? Por exemplo, joga, caiu, me dá. Então, a gente fala coisinhas sucintas e curtas. É aquela famosa regra de 1+. Se a criança não fala nada, tu usa uma palavrinha, joga. Se a criança já fala alguma palavrinha, joga bola. Né? Se a criança já está falando mais, vem jogar bola, a gente já vai ajudando ela a formar frase, mas a gente vai aumentando conforme o nível que ela está. Para a gente se certificar de que ela está adquirindo, entendendo aquilo que a gente está dizendo. Não pode assim, fulaninha, vamos jogar bolinha, vamos fazer aquela coisinha assim que nem a gente fala com o bebê. Não dá certo, pessoal, daí eles não absorvem nada. Tati Bitati não adianta no TEA. Né, amiga? Outra, né? Falar feito uma traca. A Dani botou aqui. Não é falar feito uma traca, é falar muito. Falar o dia todo, mas falar de forma clara e curta. Então, quando a gente está falando uma traca, quer dizer que acordou de manhã, bom dia, né? Bom dia. Vamos no banheiro, vamos fazer xixi, ou de só xixi. Os dentes, né? Lavou a mão, vai narrando. Falando um pouquinho, mas matraquear quer dizer narrar os acontecimentos. Pense que vocês são o Galvão Bueno narrando futebol. Vocês vão falar o dia inteiro sobre tudo que estão fazendo, que estão acontecendo, que está vendo. Olha, o céu, o sol, né? A areia, a bola, a gente vai falando. O papá de comer. É isso que a Dani quis dizer.
na hora de Exatamente. comer e tal, né? Ler muito livrinho antes de dormir, a Dani anotou aqui que é super importante, ajuda muito. Muito bom. Aí vai mostrando ali na imagem. O livro também, não lê igual o livro, contem vocês a historinha de uma forma mais clara, mais Ela curtinha, vai entender. ou mandando só as coisinhas, né? Vai falando um pouquinho. Mostre lugares, diga o nome dos locais que vocês frequentam, aí vem a história dos pets, tudo isso aí. Livros, Muito né? bem. Escreva as ações do dia, que nem eu falei, né? Ser o narrador de esporte, a Dani falou, mais natural, né? Não é tipo o Galvão, assim, gritando. De uma forma natural, que a criança absorva e goste e entenda, né? Quando a criança estiver brincando, faça muitos sons engraçados, usando onomatopeias, né? O carrinho andando, vrum, bibi, né? A buzina, pom, pom, né? O avião, fazer som para tudo, né? Mexe o panelinho, toma, bebe suquinho, glu, glu. Esse som chama muita atenção deles e eles vão entendendo. Às vezes eles começam a falar por som. Que nem a Alicinha falava assim, quaquá, do pato. Ela fazia essas coisinhas no comecinho, miau. As onomatopeias são ótimas. Começou a questão da fala dela, por exemplo. Provavelmente do Rafa também, né, amiga? Tudo assim, bem devagarinho nas brincadeiras, nos bichinhos, musiquinha. Cantar musiquinha, né? Canta devagar, mostrar foto dos membros da família, né? Olha, mamãe, mostra na foto, mostra vocês. Pega a mãozinha da criança, encosta em vocês, encosta nele. Vai no espelho e diz, ó, é o Joãozinho. Para aquela primeira questão lá da criança se reconhecer. Vai aí mostrando tudo para a criança. Mas agora, queridos, vamos entrar então agora nas 8 então, etapas para essa fala funcional chegar. A Dani vai começar aqui. Provavelmente as primeiras vocês vão já entender pelo que a gente falou antes, mas ela vai citar aqui como é que desenvolve, então. E vocês podem estar num nível diferente, inclusive, mas não está muito bom algum anterior. Então, é importante vocês prestarem atenção em todos, que tem que estar todos bem sólidos e consistentes para essa comunicação vir a ser bem funcional. Isso. Ó, gente, eu vou pegar como exemplo um ursinho, tá? Então, assim, primeiro passo, emissão de som qualquer som, tá? Qualquer som, valorize o menor ato comunicativo. Quando o seu filho demonstrar a intenção de comunicar, emitir qualquer som, você para o que estiver fazendo e dá atenção para ele. Ele abriu a boca para pedir, você para e fala sim, e já entrega. Mas assim, vamos supor que ele queira o ursinho, né? Então você pode dar para ele e pode associar sempre com algo positivo. Isso é uma coisa antes da gente falar. Pare tudo que está fazendo, seja positivo, dê o que ela quer em troca, no caso do urso, ou uma outra coisa. Sempre valida o que a criança quer. Isso é importante, a gente não pode esquecer. Tá, então vamos lá. Dê algo em troca para ela já vai associando algo positivo. Isso é rico demais. Já pode usar uma dica visual e verbal. Por exemplo, ela está ali interessada pelo urso. Vamos pegar umas coisas que ela gosta. O ursinho. Você vai mostrar para ela o ursinho e vai falar: urso, o urso, urso. E a menor dica que ela só abrir a boquinha e fizer um sonzinho, você já vai entregar o urso para ela. Então aí você usa dica visual e dica verbal. Você vai falar o nome do urso e vai mostrar. E entrega para ela. Urso, carrinho, com tudo você vai fazer isso, tá? O segundo passo já é diferente. Lembra que no primeiro a gente usou dica visual e dica verbal. No segundo, a gente usa dica visual mais verbal, só que você vai modelar bem devagar. Urso, urso, entrega para ela. E só aceita, você só entrega para ela se ela fizer aquele pequeno esforço de estar fazendo a palavrinha, tá? Quando ela fizer qualquer sonzinho de novo, só que você vai ajudar a modelar junto com ela. Urso, e aí vai. Isso é tudo um passo a passo, gente. Primeiro, o segundo. E não esquecer que para chegar nesse nível, a criança também tem que ter aprendido a imitar, olhar e também a aquisição dos comandos simples que a gente estava falando. Porque se você vai falar para ela, pega o urso, né? Ela não vai entender ainda. Por isso que o pré-requisito da fala são aqueles que a gente falou lá antes. Sempre a gente vai bater nessa tecla. Senão não tem como ir para o terceiro passo, né? Se a criança não olha,
ela não imita e não entende os nossos comandos, não vai adiantar nada. Então, a gente tem que trabalhar sempre os pré-requisitos antes. E no terceiro passo, como que acontece no terceiro? Continua dando dica visual, mostra para ela, mas aí você tira um pedacinho. Você fala né? E mostra para ela. E aí, se ela completar, você vai diminuindo cada vez mais. E vai fazendo assim para ela. Isso tudo, automaticamente, a criança vai sentir necessidade de estar falando, porque em seguida você vai entregar, ela fala, ai, que bom, eu ganhei, né? O urso. Essa é a sacada, porque ela vai entender. Que ela tem um retorno bom falando que a comunicação é uma coisa boa para ela, exatamente. Que nem a mãe comentou que a filha falou até os 3, e faz um ano que ela está falando. Pode ser que ela não veja sentido ou finalidade, então tem que pegar e trazer para ela isso, que ela entenda que o menor som que ela faça, ela vai ter um super retorno, que a tendência vai ser aumentando. Porque se ela já entendeu tudo isso, quando você fizer só assim mostrar, ela já vai. Se ela fizer, pronto, entrega. Ela sempre vai entender que ela vai ganhar alguma coisa. Passou, esse é o terceiro passo. O quarto, você só dá a dica visual. Você mostra o ursinho para ela, né? E fala, o que é isso? No quarto passo, ela já está falando urso. Olha aí, o que já passou? Tudo isso daí, ela já imita, já tem contato visual, já tem linguagem receptiva e ela já fala bem, não precisa ser urso, mas ela já fala uma modelagem bem próxima. Então, você já pode tirar depois a dica visual. Esse é o quarto. O quinto... Por isso, as mães que os filhos não falam ainda, não pode também ficar apavorada. E foquem, às vezes, a gente fica muito só no tirar o vocal aqui deles. Mas vão por mim. Depois a criança fala que nem a Alice falou, sapo, mas não se comunicava. A gente tem que ir com essas questões todas. É muito importante, todas essas etapinhas, para ser uma coisa sólida. Exato. Aí vamos para o quinto passo. Lá no quinto, a criança já está modelando as pequenas palavrinhas. Bola, urso, água, dá, né? Ela está toda a demanda, ela já está fazendo direitinho. Aí a gente vai começar a complicar um pouquinho mais. Aí a gente traz outros elementos para essa comunicação, para que essa fala fique funcional, para que não fique só nas palavrinhas soltas, né? Então a gente vai usar dica tátil, colocar a caixa mágica ou mostrar para ela segurar alguma coisa assim, e ela vai sentir. Só por sentir, ela vai saber que é o urso. Então ela está usando outra região do cérebro. Isso vai aumentar o repertório de linguagem dela, né? Depois, você pode tirar o urso. Você vai perguntar, qual que é o bichinho marrom, que tem orelhinha, que é engraçadinho, que é marronzinho, né? Alguma coisa assim. E ela vai entender que é todas as características, mas não mostra o que é. E não mostra. É outra região do cérebro que ela tá trabalhando. Quando ela souber disso, ela não vai ter dica. Se a criança não sabe responder, o que faz? Se a criança não sabe responder, você sempre vai ter que falar depois para ela. Aprendizagem, dá um modelo. Se ela não tiver, se ela não conseguir, você fala, é o urso, lembra, filho? Marronzinho, peludinho, é o urso. Provavelmente, na segunda vez que você fizer a mesma pergunta, ela já vai saber. Porque eles têm a memória muito boa. E aí tem uma terceira parte. Basicamente, esse passe é aquele do brincar assim de charadinho, que é o que é. Sim, exatamente, exatamente. Depois ela vai para a fase que você vai perguntar uma coisa bem aleatória. Vamos lá na piscina, o que é que a gente usa na piscina colorido que você coloca no braço? E se ela falar boia, aí você já sabe, bom, a linguagem tá super top, tá pronto já para ir para as frases. Então não adianta a criança não saber toda essa questão. A fala funcional não vem, gente. É um passo a passo bem complicado. Às vezes a gente pula. A gente vai lá para frente e fica uma fala assim. Lá na frente ela não tem bem consistente isso, realmente. Exato. E tudo isso são regiões bem cognitivas que vão ser trabalhadas. Então, é bem importante. Aí vem o sexto passo. No sexto passo, a criança vai começar a juntar as palavrinhas e fazer as frases. É no sexto, porque ela já sabe o contexto das coisas, ela já sabe, o cérebro dela já sabe desenvolver onde que está tal coisa, para que serve, o caminhão que faz isso, o bichinho.
Então, aí sim é a fase que a gente pode treinar as frases com ela, que é o que eu estou fazendo com o Rafa agora. É essa fase que eu tô entre o sexto e o sétimo com ele, agora, nesse momento, né? Então, assim, como que a gente pode fazer? Aí você vai pegar sequências, ó, igual eu tô fazendo com ele sempre nos stories, ó. Você vai pegar imagens de sequência, você pode trabalhar imagens de sequência certinho, ó. O menino calçou a bota. Primeiro você começa só com uma, né? O que o menino tá fazendo? Calçou a bota. E depois colocou o casaco. Calçou as luvas, colocou a touca, o cachecol. E ele foi brincar lá fora. Tudo separadinho, você pode estar mostrando para ela. Várias sequências, né? Aqui, ó, por exemplo, o menino tá descalço. Aqui, ele vai colocar o sapato. Não, ele tá descalço, ele pegou o tênis. E aqui, ele calçou o tênis. O menino calçou o tênis. Tudo muito devagar. Começa de um, do outro, mostra essa figura primeiro. Aí ele vai se acostumar a ver essa sequência e vai formar a frase aqui, na cabecinha dele. Ao passo que ele vai chegar e vai olhar isso aqui e vai entender na hora. Ah, o menino calçou o sapato. Estava descalço, calçou o sapato. Então, isso daqui é o cognitivo trabalhando também. A gente tem que ir muito devagar. Devagar se vai ao longe sempre. Esses aqui também. A Alicinha já faz bastante esse aí, por exemplo, mas não tá tão bem no que é o que é nesse da cabecinha. Eu vou ter que reforçar bastante esse outro. Às vezes a gente pula. Ela ficar mais funcional. Que ela consegue algumas coisas, mas não tudo, E a gente vai... Passa o número. Esse é o sétimo, tá? Ah, mentira, esse era o sexto. Agora a gente vai pro sétimo. Então a gente vai pro sétimo. O sétimo é formar frases, vendo uma imagem apenas, tá? Que é as imagens de inferência. No sétimo, a gente pode fazer o seguinte: a criança vai entender que se ela... deixa eu pegar um menino aqui, peraí. Vamos supor, tem esse menininho aqui chorando com o dedo cortado, né? Ele vai entender, o menino se machucou. O que aconteceu com esse menino, Rafa? O menino se machucou, ele cortou o dedo. Ah, mas por que será que ele se machucou? Porque ele está chorando. Então, a criança tem que saber também já das expressões faciais, né? Tem que saber o que está... Tem que praticar as expressões e as emoções. Então, imagina, ela volta lá para contato visual, tudo, tem que ter tudo, né? Tudo. E aí, nessa fase, no sétimo passo, a criança reconhecendo as frases, as expressões faciais, ela pode olhar uma frase, um desenho, apenas entender todo o contexto que está acontecendo. Sem ter uma palavra, sem você dizer nada, ela vai entender. Então, tomando chá, a xícara quebrou, todos estão tristes. Uma frase só. Isso aqui a linguagem já está desenvolvendo, né? Esse é o sétimo passo. E aí a gente vai para o oitavo, que esse, infelizmente, é o que toda mãe quer, que é o top de ouro, né, amiga? Que cereja no bolo, esse é o sonho de toda mãe, daí. Depois da gente ouvir eles falar, claro, né? Sim, sim. Relatos de eventos passados. Isso daí, o cognitivo está muito bom. Na escola? Ah, esse é o que aconteceu hoje. Ele vai falar tudo para você. Esse é meu sonho da Nath também, de todo mundo. O que você fez hoje, filho? Por que aconteceu isso? E ele contar, né? Isso aí é muito maravilhoso, né? Ah, demais. Isso daí aí já acontece que vir tudo na cabecinha da criança, né, Dani? Por isso que é feita essas outras etapas. Sim. Por isso que a criança tem que entender o que é que gira e faz vento para refrescar o ventilador. Ela tem que já tirar da cabecinha dela sem ter mais nada, né? Bem complexo, exato. Bem mesmo. E pensa, o oitavo passo, você vai perguntar uma coisa para ela que ela vai ter que buscar em outras regiões lá. O que eu fiz na escola? Ela sabe o que ela fez na escola, ela vivenciou aquilo. Mas para ela te contar, ela vai ter que ter empatia. Ela vai ter, além de trabalhar o cognitivo, ela tem que ter empatia por você. A comunicação social dela deve estar muito melhor também, porque ela vai... Ela tem um sentido em contar para te agradar, né? Para te agradar. Bom, eu vou contar para a mãe porque ela fica feliz porque eu conto, né? Então eu vou contar, porque eu já sei o que aconteceu na escola. Para ter todo esse entendimento, olha o caminho que tem que fazer no cérebro de uma criança. Eu tenho uma filha típica, eu não me lembro de ter pensado em nada disso para ela falar. Já contava tudo
tudo e mais um pouco. Sabe tudo com 3 anos. Então, assim, é muito complexo. A gente vai entender depois, quando a gente entende autismo, a gente fala, gente, é por isso que é um quebra-cabeça. É muito complexo, né? Minha amiga, o evento passado não é só lá no passado, na tarde da escola ou na semana anterior. Pode ser o passado 1 minuto antes, né? O que eles estavam fazendo no pátio? Aí a gente está sabendo, a gente estava espiando a criança no pátio, então tu consegue ajudar ela também a dar modelo para ela te relatar o que aconteceu, né? É isso, né, que é o legal da gente perceber aqui, que nem a Dani não teve tratamento assim de top de linha pro Rafa. Pelo que eu sei que ela me conta, né? Somos amigas. Eu também não tive. Eu saí correndo para fono com a Alicinha, mas não é uma fono também especialista em aba, nem ela sabe assim, os processos de linguagem, mas ela foi mais no sentido vocal, no motor, né? No de emitir som. Por isso que ela ensinou tanto para a Alicinha falou sapo lá no começo. E aí ela saiu nomeando tudo que era animais, mas ela não sabia qual era a mãe dela. Entende, pessoal? Então, por isso que é importante. E uma vez que eu percebi, a Alice está muito bem no que diz respeito à pronunciação, assim, as palavrinhas estão bem mais nítidas, tá bom com 4 anos como ela fala, mas vocês veem pelo tempo que ela fala, desde os 2 anos e pouco, mas não tem a comunicação ainda toda desenvolvida, porque faltou, no meio de tudo isso, está faltando, né? Essas questões todas, né, dela entender o que são as funções das coisas, por exemplo, isso é uma coisa que eu vou pegar valendo com a Alice, para treinar com ela, porque ela sabe frase, ela sabe pedir coisas que ela quer, ela sabe responder coisas com modelagem, mas realmente isso aí de o que é tal coisa, isso aí é uma coisa que é complicado para ela. Né? A linguagem funcional, ela demora demais. Mas se a gente não observar, primeira coisa, a gente tem que entender aonde nosso filho está. Bom, se ele está lá, ainda não está falando, vamos trabalhar para ele começar, vamos trabalhar olhar, vamos trabalhar imitação, vamos imitar linguagem, os comandos simples que a criança precisa aprender, a linguagem receptiva. Então, depois disso, qual que é a próxima fase? Vamos. A gente pode fazer muita coisa por eles, mas a gente tem que entender aonde que eles estão, né? Para a gente estar fazendo alguma coisa mais concreta e que dê um retorno, né, amiga? Porque é isso que a gente quer. Se não tiverem os profissionais que estão montando os programas e avaliando isso, né? Sim. Até um Paulo bom consegue também fazer, né? Eles têm várias ferramentas assim de escalas de desenvolvimento. Mas aí tem que ficar importante o quê? O profissional que está atendendo o seu filho, às vezes ele é muito bom, mas ele não te passa nada. Você tem que ficar no pé dele para você para ele passar, para você te passar toda essa complexidade, tudo isso com toda a repetição só dentro de um consultório, com certeza. Hoje tem que estar ligado, sabendo, né? Tem que se comunicar. A escola também tem que entender. Por isso que é importante o AT, né, especializados, pessoas que têm uma orientação, porque senão, às vezes, elas não reforçam a comunicação funcional. Amei, vou ver de novo no canal, com certeza. Vocês duas são maravilhosas. Imagina, vocês são demais, gente. Não deixem de acreditar aí nessa fala. Batman e Robin, nosso dia de falou. A gente pode conseguir isso. O pessoal tem tantos relatos, né, de autistas assim que depois começaram a se comunicar super bem. Só que a gente não pode cometer o vacilo de só deixar assim as coisas fluir normal, porque eles, infelizmente, sozinhos, eles não entendem, né, que eles estão ali só repetindo e não estão. A gente tem que mostrar para eles, mas com repetição, com as abordagens corretas, com essas estratégias, com as imagens, com esses treinos aí de sequência lógica, de charadinha, com tirar as coisas do alcance, com trabalhar a imitação, apontar, comunicação não verbal, tudo isso que a gente falou, eu sei que é muito, parece no começo um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai conseguindo. E outra coisa, um passo de cada vez, pessoal. Se vocês estão lá no comecinho, não precisa também saber tudo agora. Vocês vão se aprofundando no momento que vocês estão, né? Para ir avançando. Tentem mesmo assim não queimar essas etapas, ou se já passou e não ficou bom, façam como eu e a Dani, vamos voltar. Vamos fortalecer isso. Um 2020 aí maravilhoso para todas vocês, né? De muito desenvolvimento para as nossas crianças. E que cada vez mais forte aí a nossa rede de apoio, né? A nossa amizade, na verdade, nosso carinho, nossa troca de informação e a nossa divulgação aí.
e a nossa defesa também, quando tem que ser para defender, para todo mundo conhecer aí o autismo. A gente está encerrando o ano super bem com leis novas aí, né? Aquela lei do legal, né? Union, né? Vai ter carteirinha nacional agora dos autistas. A gente vai avançando aí. É verdade, é verdade. Então, gente, fica com Deus. Amiga, a gente volta depois com as nossas lives lá em janeiro. A gente vai botar aí na semana, já que não vai ter live semana que vem, os títulos das próximas lives para vocês verem. E também os títulos das que já foram feitos, todos para vocês já associarem e procurarem lá nos canais que vocês perderam. Amiga, obrigada. Beijo, amiga. Olha que encerramento, que precisa trocar fralda 2 vezes pela primeira vez, com a intenção comunicativa. Olha que coisa linda, é isso aí. Boa noite, então, queridas. Fiquem com Deus. Beijo, fiquem com Deus. Vamos se falando. Tchau. Beijão. Tchau.